Olá pessoal, tudo bem? Você que está estudando economia já ouviu falar da curva de demanda? Você tem dificuldade de compreender este modelo, de entender o que os gráficos representam? Se você tem essas dúvidas, fique aqui comigo que falarei sobre o que é a curva de demanda. Eu sou o professor Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. Mas antes disso, não se esqueça de seguir e dar o like no vídeo. Aproveite e compartilhe este conteúdo com seus amigos que também estão estudando economia. Certo? Então vamos lá. A curva de demanda é um modelo que mostra a relação entre o preço de mercado de um determinado produto e a sua respectiva demanda, ou seja, aquele grupo de pessoas que buscam, que desejam adquirir esse determinado produto. Para resumir, qual é essa relação, de modo geral, a gente tem que, quando o preço de um determinado produto ele aumenta, a sua demanda, a sua quantidade demandada tende a diminuir. Isso ocorre por dois motivos. O primeiro é, quando um produto fica mais caro, o poder de compra dessa demanda diminui. Então ela vai poder comprar menos produto. Além disso, se um produto ele fica mais caro, ele fica mais caro em relação aos seus substitutos. Então essa demanda vai preferir, parte dela, dessa demanda, vai preferir comprar outro tipo de produto, seus produtos substitutos, para então compensar essa perda de poder aquisitivo, certo? Mas vamos entender melhor como que isso funciona. Imagine aqui você está num supermercado. Aí, imagine que você está lá passeando pelas prateleiras e você vê lá uma barra de chocolate. Muitas pessoas gostam de chocolate, certo? Aí aqui você tem as informações desse dia, na semana 1, que você foi no supermercado. Aí você tem de um lado o preço e a quantidade que você vai comprar dessa barra de chocolate, Imagine que nessa primeira semana, nesse primeiro dia, o preço estava R$2. Uma barra de chocolate, R$2. E aí você compra uma. Você gosta de chocolate, acha que o preço está adequado, faz ali os seus cálculos mentais, econômicos, e aí fala, bom, vou comprar uma barra de chocolate. Beleza. Aí, digamos que na outra semana você vai de novo nesse supermercado, e aí você descobre que essa mesma barra de chocolate agora custa R$1,50. Bom, qual é a ação esperada sua, considerando esse momento, essa situação? Você vai comprar mais uma barra de chocolate, A gente acredita, espera que você vai comprar mais uma, porque o preço ficou mais barato. Então, é essa lógica que está por trás da curva de demanda. Além daqueles dois fatores que eu falei anteriormente, o produto ele ficou mais barato, então você teve um aumento de poder aquisitivo, você agora consegue comprar mais, e também ele ficou mais barato em relação aos produtos substitutos, aos outros produtos. Imagine que você, ao invés de comprar uma barra de chocolate, você iria comprar uma caixa de bombom. Então a barrinha de chocolate ficou mais barata, então o preço dela em relação à caixa de bombom ficou menor, então você vai preferir comprar mais da barra de chocolate. Então, essa lógica, essa linha de raciocínio que está por trás da curva de demanda. Aqui nós temos, então, o gráfico para a gente entender, construir essa curva de demanda. No eixo vertical, a gente tem o preço da barra de chocolate. O eixo ele sobe de 0, vai até o infinito. Isso aqui é um plano cartesiano. Então vai de 0 ao infinito. E a quantidade de chocolate que você compra em termos de unidade de barra de chocolate, que também vai de 0 a infinito. Infinito e além. Então vamos lá. Esse primeiro pontinho aqui, ele representa a união de R$2, 2 unidades monetárias de preço da barra de chocolate, para uma barra de chocolate que foi adquirida. Voltando lá no slide anterior,
ele então se refere à semana 1. Olha aqui a semana 1. Você comprou uma barra de chocolate pagando R$ 2 apenas. Então aqui você tem esse primeiro pontinho aqui. O segundo pontinho, que é na semana 2, o preço caiu para R$ 1,50 e agora você comprou o quê? 2 barras de chocolate, né? Você volta aqui, você tem os dados aqui, certo? R$ 1,50 preço e 2 barras de chocolate foram compradas. Se a gente fosse unir esses dois pontos por uma linha, aqui ligando os valores, né? A gente teria uma linha decrescente. Essa linha decrescente que relaciona preço e quantidade demandada de um produto é o que a gente chama de curva de demanda. Então, aqui a gente já tem algumas informações. Primeiro, a curva de demanda é um modelo teórico que mostra como que a demanda de um mercado se comporta em relação ao preço desse mercado. E a gente vê que essa relação da quantidade demandada com o preço, ela é uma relação que a gente chama de uma relação negativa, né? Ou seja, quanto maior o preço, menor será a quantidade demandada. E quanto menor o preço, maior será essa quantidade demandada, certo? Então, essa é a relação que existe, é uma relação inversa, né, que existe entre o preço e a quantidade demandada. Né? Se uma aumenta, a outra cai. Então, esses são alguns pontos que a gente tira aqui deste modelo de curva de demanda. Agora, vamos ver aqui o que representam esses pontos que eu destaquei aqui. Aqui você tem um gráfico, né, que mostra a curva de demanda, no caso de barras de chocolate. Aqui você tem o preço no eixo vertical e no eixo horizontal a quantidade demandada de chocolate. Você tem 4 pontos, A, B, C e D. Vamos ver o que cada um deles representa. Começando pelo ponto A. O ponto A, ele me indica um nível de preço de R$ 2,50 e uma quantidade demandada de 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu estou no ponto A, o produto está muito caro. E ele estando muito caro, eu não tenho condições de comprar nenhuma unidade desse produto, certo? Então, se porventura o mercado de chocolate começar a sofrer um processo de aumento de preços, se esse preço chegar a R$ 2,50, eu não vou comprar nenhuma unidade desse produto. Então, esse ponto A, ele mostra o máximo de preço que eu estou disposto a pagar, né, considerando essa curva de demanda de mercado. Se ele chegar a R$ 2,50, eu não vou estar, então, comprando nenhuma barra de chocolate. Ele, na verdade, não é que ele está me mostrando o máximo de preço, né, que eu estou disposto a pagar. Na verdade, ele está mostrando o preço máximo que iria fazer com que a minha quantidade demandada reduzisse a 0, certo? E o ponto B? O ponto B, ele me mostra o seguinte, que, considerando a curva de demanda, nesse ponto B eu estaria pagando R$ 2,00 por uma barra de chocolate. Aí sim, aqui tem esse raciocínio. R$ 2,00 seria, nesse caso aqui, o máximo que eu estaria disposto a pagar para comprar uma barra de chocolate. Então, se eu fosse no mercado querendo comprar uma barra de chocolate, se essa barra de chocolate custasse R$ 1,50, eu compraria? Compraria. Se ela custasse R$ 1,00, eu compraria? Compraria. Se ela custasse R$ 1,10, eu compraria? Não. Por quê? Porque o máximo que eu estou disposto a pagar, é R$ 2,00. Ponto C. O ponto C é o mesmo raciocínio. Para comprar
2 barras de chocolate, o máximo que eu estou disposto a pagar por cada uma é R$ 1,50. Então, com R$ 1,50, se o preço for R$ 1,50, eu compro 2. Se o preço for R$ 2,00, eu compro? Não, eu não vou comprar 2, vou comprar uma. Se o preço for R$ 1,00, eu compro 2? Eu compro. Eu posso comprar 2 se eu quiser. Eu estaria disposto a comprar 2. Mas, com preço a R$ 1,50, eu estou disposto a comprar 2 barras de chocolate. E o ponto D seria um ponto hipotético onde o preço da barra de chocolate fosse 0. Se o preço da barra de chocolate fosse 0, ou seja, se o mercado estivesse dando a barra de chocolate de graça para mim, eu iria pegar 5 barras de chocolate. Obviamente que se fosse um cenário realista, seria muito mais que 5, né? Mas é só para a gente entender aqui que esse ponto que toca o eixo horizontal, ele indica exatamente isso, uma quantidade máxima que eu estaria disposto a adquirir de um determinado produto, considerando se o preço fosse 0. É estranho usar a palavra adquirir e preço 0, mas a lógica aqui da curva de demanda é exatamente essa, tá bom? Então, aqui a gente já tem o eixo vertical, que é o preço, o eixo horizontal, que é a quantidade demandada, a relação entre o preço e a relação entre a quantidade demandada é uma relação negativa, e o que significa cada ponto ao longo da curva de demanda. Vale destacar que aqui, no caso, a curva de demanda eu representei com uma reta, porque é assim que a gente representa de forma didática, quando a gente está ensinando o que é a curva de demanda. Mas o termo correto é curva de demanda, tá bom? Agora, o que acontece com a curva de demanda se houvesse uma variação da renda? Vamos entender o que aconteceria aqui. Se houvesse um aumento de renda, haveria um aumento de poder aquisitivo do consumidor. Então, esse aumento de poder aquisitivo faria com que a curva de demanda fosse deslocada para cima. Daqui a pouco eu vou mostrar o que isso significa em termos de números, mas a ideia aqui é para você entender que quando essa curva de demanda é deslocada para cima, a demanda por esse produto aumenta, nesse caso devido ao aumento do poder aquisitivo. Se a renda sofresse uma redução, essa curva iria ser deslocada para baixo, indicando uma perda de poder aquisitivo. Então aqui vamos pensar, né, um determinado produto cujo preço é R$ 2,00 e a quantidade demandada é 1. Se houvesse um aumento de renda, a gente teria então um deslocamento da curva de demanda para cima, e aí nós teríamos então um outro cenário. Esse mesmo preço de R$ 2,00, que antes eu comprava um produto, agora eu posso comprar 2. Então, houve um aumento de uma unidade da quantidade demandada devido ao aumento da renda. Note que o preço permanece o mesmo, certo? O preço aqui é o mesmo, é R$ 2,00. Só que com o aumento de renda eu posso agora comprar mais, então de fato eu compro mais. Então nós temos aqui o antes e o depois, né, desse cenário aqui. E se houvesse o oposto, né, ou seja, a redução da renda, como é que seria esse deslocamento? Bom, aqui eu tenho uma curva. Nesse caso aqui, o produto ele custa R$ 1,00 e eu estou demandando 3 unidades desse determinado produto. O preço R$ 1,00, quantidade demandada igual a 3. A renda diminuiu, então a curva de demanda ela vai deslocar para baixo, ela vai retrair, ela vai diminuir. Isso significa redução do poder de compra do consumidor, então ele vai comprar menos, né? Se antes, com preço a R$ 1,00 ele comprava 3, agora com preço a R$ 1,00 ele compra 1. Ele vai poder comprar somente uma unidade desse produto. Então, diminuição da renda diminui o poder aquisitivo do consumidor e faz ele comprar menos, certo? Mesmo
né, o preço estando no mesmo nível, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi sobre a curva de demanda, os componentes que compõem, né, essa curva de demanda, esse gráfico, os elementos e como que ela funciona ao ser deslocada para cima e para baixo em relação ao aumento da renda ou diminuição da renda, tá certo? Então, esse foi o vídeo sobre a curva de demanda. O próximo vídeo será sobre os bens substitutos e complementares. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abração para vocês. Tchau, tchau.